Durante muito tempo, vingança na minha mente era algo compreensível. Se vingar de algo ruim que uma pessoa fez a você. Quando alguém nos machuca, nos trai ou destrói algo importante para nós, a primeira reação quase sempre é desejar que essa pessoa sinta a mesma dor. Parece bem justo, parece bem equilibrado e até mesmo natural. Afinal, existe algo dentro da gente que se revolta diante da injustiça. Queremos que o mundo funcione como uma balança. Se alguém causou sofrimento, deveria sofrer também. Se alguém feriu, deveria ser ferido. Se destruiu, deveria perder algo em troca. Por muito tempo, nós humanos construímos a ideia de justiça em torno desse princípio. Mas quando mais eu penso sobre isso, é mais fácil de perceber que a vingança talvez seja uma das maiores derrotas que um ser humano pode sofrer. Muito pelo motivo dela não ser necessariamente cruel, mas porque ela nos transforma naquilo que nos feriu. Quando alguém nos machuca, duas coisas acontecem. A primeira é a dor causada pelo ato em si. A segunda é a prisão invisível que nasce dentro da gente, pois a vingança ela tem uma característica bem peculiar. Ela mantém viva a presença da pessoa que nos feriu. Ela continua ocupando espaço na nossa mente, continua influenciando nossas decisões e determinando os nossos pensamentos. E sem que nós percebêssemos, passamos a viver em função dela. É algo bem curioso. Acreditamos que ela é uma demonstração de força, quando muitas vezes ela é justamente o contrário. Ela é a prova de que alguém ainda possui controle sobre a gente. Porque se uma pessoa é capaz de ditar os nossos sofrimentos, mesmo depois de nos ferir, então ela continua exercendo poder sobre a nossa vida. A vingança nasce da incapacidade de abandonar esse poder. Ela tem a capacidade de nos convencer de que a paz só será possível depois da outra pessoa sofrer. Mas a realidade raramente funciona dessa forma. Quantas histórias de vingança realmente terminam em paz? Quantas pessoas se sentiram completas depois de finalmente acertar as contas? A maioria descobre algo decepcionante. A dor ela continua ali. Que o vazio que as preenche continua ali. Que a perda sempre vai continuar ali, existindo. Porque a vingança ela não desfaz o passado, ela não apaga a traição, não recupera um tempo que nós perdemos. Ela não reconstrói nada do que foi destruído. Ela apenas cria uma nova ferida para acompanhar a antiga. E talvez seja por isso que tantas filosofias antigas falavam sobre autocontrole. Não pelo provável motivo de que fossem ingênuas, nem pelas suas crenças que os faziam acreditar que devemos aceitar qualquer injustiça, mas porque entendiam algo fundamental sobre a nossa natureza humana. O homem verdadeiramente forte não é aquele que consegue destruir seus inimigos, é aquele que consegue impedir que eles destruam a sua paz interior. E isso sim é o mais difícil, o real desafio disso. Qualquer pessoa pode agir movida pela raiva, responder violência com violência, transformar a dor em agressão. O difícil é ela interromper o ciclo que essas atitudes irão gerar. O difícil é olhar para o próprio sofrimento sem permitir que ele defina quem você vai se tornar. Existe uma frase muito conhecida que diz que quem busca vingança deveria cavar duas covas. Embora seja uma frase repetida inúmeras vezes ao longo dos tempos, ela continua carregando uma verdade desconfortável para nós. A vingança ela não destrói apenas o alvo, ela corrói quem a alimenta pouco a pouco em silêncio, visto que o ressentimento existe manutenção constante. É preciso lembrar, reviver, alimentar essa indignação todos os dias. E cada vez que fazemos isso, entregamos mais um pedaço de nós ao passado. A vingança transforma a dor em identidade. A pessoa deixa de viver para si mesma e passa a viver em função de uma dívida emocional perigosa, não só para sua própria integridade, como também para a integridade de outras pessoas. Tudo gira em torno do que aconteceu, da ferida, da necessidade de compensação e, sem perceber, ela torna incapaz de seguir em frente. Talvez seja por isso que a vingança seja um ato indigno, pois ela transforma a dor que a origina em algo ilegítimo. A dor é real, a raiva é real, a sensação de injustiça é real. O que as torna indignas não é sentir essas emoções, é permitir que elas nos reduzem. Permitir que elas ditem nossas ações, que transformem a nossa vida em extensão do erro de outra pessoa. Existe algo profundamente triste na ideia de dedicar anos da própria existência a alguém que já nos causou sofrimento, porque a cada segundo gasto alimentando o desejo de vingança, é um segundo que deixa de ser investido no crescimento, aprendizado ou na nossa própria reconstrução.
Enquanto olhamos para trás, a vida continua avançando. Alimentamos esse ódio e deixamos oportunidades passar. Quantas pessoas planejam acertos de contas enquanto o tempo segue seu curso indiferentemente disso? E o tempo é uma das poucas coisas que a gente jamais vai recuperar nas nossas vidas. Talvez a vitória não esteja em fazer alguém sofrer, e sim ela esteja em alcançar um ponto onde o sofrimento daquela pessoa já nem importa mais, onde a sua felicidade não depende da queda de ninguém, onde sua paz não exige a destruição de outra pessoa. Porque no fim das contas, a vingança é só uma tentativa desesperada de mudar aquilo que já aconteceu. E nenhuma quantidade de ódio é capaz de alterar o passado, mas ainda pode alterar o presente e pode construir um futuro completamente diferente. E a vida, sendo a vida, ainda vai seguir adiante disso. Por isso eu acredito que abrir a mão da vingança não é um ato de fraqueza, é um ato que lhe dá liberdade, um ato que te deixa liberto dessas correntes. É a decisão de não carregar nenhuma outra corrente que outra pessoa colocou em seus pés, de não permitir que uma ferida se torne uma prisão, de permanecer dono de si mesmo. Porque qualquer um pode devolver um golpe, mas é preciso uma força extraordinária para interromper o ciclo e seguir em frente. E talvez seja justamente essa força que distingue alguém guiado pelo ressentimento de alguém guiado pela própria dignidade. No final das contas, a vingança promete justiça, mas quase sempre entrega apenas mais sofrimento. A dignidade, por outro lado, nos exige que aceitemos uma verdade difícil. Nem toda dor será recompensada, nem toda injustiça será corrigida e nem toda ferida encontrará reparação. Mas ainda assim, podemos escolher quem nos tornaremos depois delas. E essa escolha, escutem o que eu digo, essa escolha vale muito mais que qualquer tipo de vingança.